todos os meses, já com aquela linha a mais da variação em relação ao mês anterior. Então, todos os fundos aqui demonstrado o valor certinho deles aqui, mês a mês. Cláudia. Sim. Com isso que está acontecendo, por conta de vários fatores aí, você já se estima o que pode acontecer se isso continuar, ou se isso... Solange, assim, a gente estava até achando que a gente ia recuperar a perda de setembro. Então, assim, num dia a gente perdeu 4% de rentabilidade praticamente nos fundos de renda variável. É muita coisa, né? Então, o movimento que está tendo é muito forte, assim, de oscilação, né? Bom, o que a gente está fazendo? Tá? Nós estamos seguindo a política de investimento aprovada pelo Conselho do ano passado e tentando minimizar a maior parte possível dos riscos que a gente tem que fazer. Como a gente tem uma obrigação de seguir um ALM, que chama, a gente tem que colocar determinadas verbas em determinados tipos de fundos. É uma obrigação que a gente tem que seguir dentro do ponto de vista do Instituto. Então, a gente fica medindo onde a gente minimiza o risco. Tá? A questão toda é que a gente não tem, enquanto Instituto, a gente deveria olhar 35 anos, não 2 meses. Né? Então, a gente tem meta atuarial para buscar para gerir um passivo nesse período, mas a gente é cobrado mês a mês. O que acontece? O fundo de renda variável, ele segue porque a bolsa baixa, mas o fundo de renda fixa em título público, ele também sofre porque os juros futuros abrem. Então, lá atrás, quem tinha esse tipo de título até o ano passado, ganhou bastante dinheiro, esse ano está perdendo bastante. Então, se a gente tivesse também um fundo IMAB5+, que nós saímos lá em setembro do ano passado, para não correr mais risco, talvez a gente tivesse perdido mais do que a gente perdeu aqui. Tá? Então, essa é uma situação. Uma outra situação é que eu não posso ficar fazendo gestão pensando no dia. Eu tenho que fazer uma gestão pensando nos anos. Então, esses momentos de volatilidade, eles vão acontecer e não vão acontecer só essa vez, não. Aconteceram em 2009, aconteceu em 2013, aconteceu em 2017, está acontecendo em 2020 e vai acontecer nos outros anos também. O que importa é o que a gente consegue carregar na soma dos anos. Então, a gente tem que fazer sempre uma conta se a gente está batendo meta, tá? Na soma dos anos. Por exemplo, o ano passado, nós batemos a meta com quase 10% de sobra. Tá? Então, se você somar esse ano com o ano passado, a gente ainda está positivo. Se você somar esse ano com 2019, com 2018, nós estamos mais positivos ainda. Se você somar mais 2017, nós estamos positivos ainda. Então, a gente tem que pensar na alocação de longo prazo. Nós temos vencimentos de longo prazo. Então, essa é uma situação que é importante a gente dizer. Outra coisa, nós temos uma limitação do que a gente vai buscar. Tá? Então, que tipo de investimento eu posso fazer? Isso tem uma limitação, porque tem uma resolução do Conselho Monetário Nacional que diz quais são as minhas margens. Tá? Se a gente pudesse, por exemplo, estar 100% do nosso dinheiro no exterior, a gente estava batendo a meta com folga, mas nós conseguimos só 10%. Então, a gente fez isso. Se a gente tivesse comprado durante a vida do IPREJUM título público acima de IPCA mais 6, nós também não tínhamos esse problema aqui, só que não foi comprado lá atrás. Então, é uma gestão do dia a dia, do ponto de vista de controle, mas um pensamento de longo prazo. Tá? Então, no longo prazo, a gente está posicionado de uma maneira que a gente entende que vai bater a meta nos longos prazos, tá? E a gente tem alguns ajustes da política de investimento que a gente não pode estar em fundos que não estão rentabilizando. Dá para fazer alguma coisa do dia para a noite? Não dá para fazer uma mudança de carteira nessa forma, porque os fundos que a gente investe, principalmente os de renda variável, o resgate não são automáticos. Você tem fundos com 5 dias, você tem fundo com 30 dias, você tem fundo com 18 dias. Tá? Por exemplo, se a gente tivesse feito um resgate ontem, porque perdeu muito dinheiro, tá? A gente estaria perdendo hoje 0,88, que a Bolsa está voltando, 0,88. Então, do que perdeu ontem, já voltou 25%.
Então não dá para você fazer nada como um soluço, tá? Deu um soluço, saiu correndo. Essa é a situação de gestão de investimentos. Ela é de longo prazo e a gente tem que olhar se a gente está fazendo o caminho certo das adequações que estão previstas na resolução e se nós não estamos comprando produtos de má qualidade para colocar na carteira. Essa eu acho que talvez seja a discussão que a gente tem que estar sempre fazendo. Respondi a pergunta? E também só queria complementar com duas coisas. Na reunião do mês de novembro, a gente vai pedir para o Márcio, se possível, incluir na pauta a apresentação do Ronaldo, que é da LDB, da Consultoria de Investimentos, né, da nossa ALM. Então, essa ALM ela foi apresentada no Comitê de Investimentos ontem. Ela ficou pronta, na verdade, na terça, então não dava tempo de pôr na pauta desse mês, que já estava fechado, né? Então, nessa ALM, o João comentou, né, a ALM que nós estamos seguindo hoje é a que foi elaborada no ano passado. E já foi apresentado a ALM que vai ajudar a gente a embasar a política do ano que vem. Então, na próxima reunião, a gente vai ver se é possível que o Ronaldo faça uma apresentação para vocês rápida, né, da ALM, porque logo em seguida nós vamos ter que deliberar sobre a política de investimentos para 2021. Então, é importante que ele apresente esse estudo para a gente ter um embasamento, né? Por que manter 30% em renda variável, se está esse movimento negativo? Então, ele vai trazer esse embasamento técnico para deixar bem claro, assim, como essa política vai ser construída para o ano que vem. E um outro ponto que a gente também está aguardando bastante é que está para sair uma alteração da nossa resolução. A gente segue uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 3922, que é a resolução que traz todas as regras de onde os LPPS podem ou não podem investir. Né? Essa resolução hoje, como o João comentou, limita a gente investir em fundos de investimento do inferior a 10%. A proposta é que esse percentual seja aumentado 40%, acho, né, João? Está na proposta. Então, isso passando, a gente acaba tendo um leque de investimentos maior para procurar. Então, isso também é uma alteração que a gente está aguardando e auxiliaria a gente. O artigo 9º, que está em 10%, a discussão na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, que é que antecede a ida para o Conselho Monetário Nacional, eleva de 10 para 20, não para 40. Então, com isso, a gente teria aí mais um percentual para levar nesses fundos que não sofrem tanto com essas oscilações do mercado interno como os que a gente tem na carteira, né? Aumentaria a diversificação. Então, são posições do que a gente pode fazer. A gente está fazendo esse estudo da LM, procurando entender o melhor cenário, a melhor forma de conduzir a política para o ano que vem. Estamos acompanhando se surgir alguma alteração dessa resolução. E, como o João disse, por ser de longo prazo, a gente também tem que aguardar um pouco a melhora dos resultados, porque se a gente sair fazendo um movimento agora, a gente vai realizar muita perda, né? Então, a gente está também tomando essa medida de aguardar. Alguém quer colocar alguma coisa? Claudinha, só se eu puder complementar alguma coisa, por exemplo, se a gente tivesse tomado uma posição de resgatar em março, quando nós estivemos lá embaixo, a gente não voltaria, tá, ao nível de agosto. Então, isso daí já consolidaria toda essa perda. Então, os 12%, a gente estava negativo e agora a gente está 0,5% negativo, a gente ficaria sem recuperar. Tá? Então, o fato de perder em determinados momentos,
Tá? E sair significa que você, quando posição defensiva, vai executar aquilo lá. Tem muitas coisas para fazer, porque a nossa meta atuarial ela é IPCA mais 6, no redondo, tá? E os títulos vinculados à CDI pagam 2%. Então, a gente nunca consegue bater meta se ficar fazendo em fundos DI, que chama, tá? Que são os que são mais seguros. A gente receberia 1,90 ao ano e faltariam por volta de 8% ao ano para bater meta. Então, todo ano a gente faz a meta 8%. Isso que a gente tem que também correr esse risco, porque se não correr esse risco, a meta nunca vai ser batida. Tá? Tem esse diferencial também para acrescentar. Obrigado. Mais alguma colocação, gente? Alguma objeção? Podemos colocar em votação. Acho que é aprovado por todos. Pronto. Tá, ok, obrigada. Então, o próximo item da pauta é sobre o relatório das movimentações financeiras, né? Eu vou projetar também. Acho que está. Em relação às movimentações de setembro, o que nós podemos dizer é que, em relação a gente continua, né, sem receber a contribuição da prefeitura. Então, nós temos aqui a cota servidor de setembro, um pouco maior do que em relação a agosto, a cota dos aposentados e dos pensionistas. A cota patronal de setembro, só lembrando que ela está mais alta em relação a agosto, porque em agosto nós não recebemos a contribuição da Faculdade de Medicina. Acho que vocês se lembram dessa discussão, que a Faculdade de Medicina não havia pago no mês de agosto por conta da lei municipal que suspendeu os repasses. Então, daí no mês de setembro, ela contribuiu a de agosto que estava atrasada e também a do mês. Por isso que tem essa variação, né? Até julho, vejam que era na faixa de R$500 mil, em agosto nós temos em setembro. O mesmo em relação à taxa de administração e a cota patronal aqui dos inativos que estão em carência. Então, são aposentados que ainda têm patronal porque estão em carência. E a cota do déficit. Os parcelamentos foram pagos normalmente, embora não estejam sendo aprovados novos requerimentos. Vai entrar no ar um novo sistema do Comprev. Inclusive, teve um treinamento na semana passada com o pessoal da Secretaria de Previdência, treinando o pessoal dos regimes próprios já na utilização desse novo sistema. Então, a gente acredita que com a implantação, já estão migrando todos os cadastros para esse novo sistema. O IPREJUM já mandou as informações de cadastro. Então, a gente acredita que quando tiver um novo sistema, talvez a gente consiga voltar a aprovar requerimentos. No momento, nós temos vários lá para serem analisados, mas não estão sendo aprovados, tá? Receita realizada de investimentos, vejam que bem é inferior dos outros meses, porque nós não fizemos movimentação de resgate no mês de setembro. Essa receita aqui, ela é por conta dos resgates que nós fazemos para a folha de pagamento, né? Mas a gente não fez realocação de fundos, de investimentos, por conta do que nós já falamos de toda a volatilidade. Então, as receitas, mesmo somando estas de investimento,
do mês foram de 11 milhões e nós tivemos uma despesa de 21 milhões. A folha de aposentadorias continua crescendo, né? Aposentadorias, pensões. Então, se tirar aqui a parte de vencimentos e obrigações do IPREJUM, que é paga com a taxa, né? A gente teve aí um total de despesas no mês de 21 milhões e uma receita de 12, vamos dizer, aproximadamente, né? Então, é 9 milhões que a gente está tirando dos nossos investimentos, porque nós estamos deficitários aí com a falta do recolhimento da patronal. Aqui nessas despesas do IPREJUM, vocês podem observar que a despesa ela aumentou no mês de setembro em relação aos meses anteriores. Nesse campo, a gente lança tanto a folha de pagamento do IPREJUM quanto as contratações. E no mês de setembro, a gente fez um pagamento de quase de 250 mil reais aproximadamente para a empresa Futura que está fazendo o nosso censo. Então, o pagamento do censo, ele é por medições, né, conforme eles devolvem cadastros homologados para nós. E aí, em setembro, nós tivemos aí um pagamento alto que foi o que elevou a nossa despesa. Aqui no rendimento mensal dos extratos, esse valor de 28 milhões é negativo, porque a nossa carteira foi negativa no mês, né? Todas as contribuições estão detalhadas aqui por ente, e o número de aposentadorias no mês foi 18 e pensões foram 3. Alguma dúvida, pessoal, sobre o relatório? Podemos colocar em votação. Alguém tem alguma coisa contra? Quer comentar alguma coisa? Aprovado também, Cláudia. Tá legal, então. Obrigada. Deixa eu finalizar aqui. O próximo... Sim. Só passar uma informação ainda oficiosa, tá? Sim. Provavelmente, a partir do mês que vem, a gente retome o recebimento da patronal, da prefeitura. Tá? Ainda estão fechando alguns números, mas é bem provável que, referência a outubro, né, o pagamento em novembro, a gente deva começar a receber novamente o patronal da prefeitura, e aí a gente consegue depois trazer para vocês uma consolidação de tudo que não foi pago, já devidamente corrigido, para a gente já preparar o parcelamento que a lei já autorizou. Tá? A programação realmente já é que se começa a pagar a partir da cota de competência outubro. Então, no final do mês que vem, quase que 100% de certo, já que serão retomados os pagamentos. Daí, o próximo item da pauta seria o item 3, que é a apresentação de estudos dos fundos estressados da carteira do IPREJUM. Então, retornando um pouquinho, na última reunião nossa do mês de setembro, quando nós apresentávamos ali o relatório de investimentos do mês, foi pedido pelo Conselho que a gente levantasse algumas informações sobre esses fundos, para que tivesse um relatório de como que ocorreram os investimentos, para que o Conselho pudesse analisar. Eu até peço desculpas, a gente imaginava que ia conseguir finalizar esse relatório para mandar com mais antecedência. Mas, assim, a gente teve que fazer busca até no nosso arquivo na Câmara, porque nem todas as atas daquela época estavam organizadas no livro. Então, assim, quem fez o levantamento das informações foi o pessoal de investimentos nosso lá,
que é o Marcelo e o Omair. Então, assim, foi trabalhoso levantar as informações, e vocês, acho que quem abriu o relatório, vocês viram, assim, tem muita coisa. A gente fez um relatório de umas 50 páginas, 60 páginas. Então, por isso que eu só mandei esse relatório junto com o material da pauta. Eu não sei se vocês vão querer discutir isso agora, ou se vai ficar para análise do pessoal, né, para discussão numa próxima oportunidade. Então, daí eu deixo livre para vocês, como vocês preferem, se é para a gente entrar nessa discussão, ou se vocês vão ler com antecedência, né, Márcio? Daí, se você quiser consultar o pessoal. Ô, Cláudia. Sim. Oi, eu gostaria de fazer um esclarecimento e algumas considerações antes que houvesse alguma discussão pelo Conselho, até porque eu acho que eu não voto nesse item, porque eu faço parte do processo. Se vocês me permitem, por favor. Claro, Carol, claro. Tá, eu prometo que eu vou ser breve, tá? Então é o seguinte, pessoal, eu pedi a fala porque eu gostaria de fazer um esclarecimento e algumas considerações, assim, gerais sobre essas movimentações, tá? Porque eu estava junto à diretoria no período de 2009 a 2012, né, à frente do Instituto, e em janeiro de 2013 eu fui nomeada como presidente do Conselho, porque a diretoria ainda não estava constituída. Os diretores que foram aprovados para assumirem, né, o próximo mandato, eles assumiram só em 22 de janeiro de 2013. Então, não sei se o pessoal leu aí a papelada, eu também dei uma olhada por cima, e tem uma ata que aparece lá em destaque o meu nome, né, dizendo sobre a chance que eu teria de fazer um resgate de um investimento em uma determinada data, e não o fiz por decisão administrativa. Então, esse item eu gostaria de esclarecer, que acho que fica assim meio errôneo aí, talvez, esse termo, porque não foi uma decisão administrativa, foi, na verdade, uma impossibilidade. A diretoria não estava constituída, eu fui nomeada ao entendimento de que eu fizesse o prosseguimento da rotina do Instituto, pagamento de folha dos inativos, honrar os pagamentos dos fornecedores, né? Então, esse é um dos esclarecimentos aí, quando for entrar na discussão, o porquê que não foi feito o resgate. Aí, se vocês puderem, não sei se é possível, eu gostaria que isso constasse na ata para estar esclarecendo, tá? E uma outra coisinha, eu queria fazer uma consideração geral sobre as aplicações, de como elas eram feitas, né, naquela época. Se a gente for pensar em 8, 9 ou 10 anos atrás, eu acho que as exigências, elas eram bem menores do que hoje, né, em relação a demonstrativos, a prestação de contas em si. Nós prestávamos conta para o Tribunal de Contas, para o Ministério, e tinha uma auditoria independente que vinha nos fiscalizar, né? Então, esses investimentos a gente fazia baseado na política de investimentos, que era aprovada pelo Conselho, na legislação vigente da época, né? E era mais basicamente direto com a diretoria, porque o comitê mesmo de investimentos, acho que eu nem lembro quando foi que teve um comitêzinho, acho que o Márcio participava, o seu Milton, que foi conselheiro também, que aí a gente aprovava esses investimentos. Então, assim, eu acho que considerar que, na época, os investimentos que hoje estão aí, né, estressados e que acabaram não dando certo, considerar que foi má fé, eu acho que é um termo um pouco pesado. Eu colocaria, talvez, uma estratégia ruim de investimento por parte da presidência, né? O que me tranquiliza em relação a isso, que por ser diretora administrativa financeira, a gente trabalha mais com a parte operacional, é que não houve, nesses anos todos, nenhuma irregularidade apontada pelos órgãos competentes fiscalizadores, que era o Tribunal de Contas, o Ministério, né, para quem a gente passa lá todos os demonstrativos de aplicações, de receita, de despesa, né, tudo para ficar lá transparente, para que eles possam nos fiscalizar,
e também a auditoria independente, que era contratada através de um processo licitatório para nos fiscalizar. Então, assim, era só isso que eu queria falar, porque eu detesto falar, eu morro de vergonha, e são as minhas considerações e esclarecimentos que eu gostaria que fizessem parte da ata. Eu não sei se vai haver alguma votação agora, eu gostaria de pedir para o presidente, para a diretoria, se eu poderia me retirar, porque como eu não faço parte do voto, se tem algum problema de eu não participar, assim vocês ficam à vontade para discussão, né, para conversar aí sobre o que vocês quiserem, para que eu não esteja presente, não influencie, ou sei lá eu. Carol, Márcio, você me permite complementar? João, só um minuto, eu gostaria de fazer uma colocação. Sim. Quando houve a mudança da administração, que encerrou em 31 de dezembro, então, a atual administração, que foi do governo anterior, quando chegou, eles nos chamaram, né, eu e a Carol, dizendo que eles ainda não tinham como constituir uma diretoria, nem como presidente, nem como diretores, e pediram, então, se a Carol ficava, a Carol ficou como presidente, né, Carol, um mês. E fiquei 20 dias. Isso, 20 dias, e eu continuei também na diretoria de benefícios. E me lembro bem que o então presidente que ia assumir, ele só podia assumir a partir de fevereiro, ele pediu que a gente ficasse, e realmente aquilo que você falou, Carol, lembro perfeitamente, que a gente fizesse as coisas de praxe, as coisas de rotina, as coisas que não poderiam parar. Ou seja, exatamente, as questões contábeis, as aposentadorias e as pensões. Em nenhum momento que se tomasse qualquer decisão em relação a algumas aplicações, que não eram, inclusive, da sua competência para isso na época. E aí, eu lembro perfeitamente, por isso que eu quis falar isso agora, porque ele chamou nós duas na sala e pediu que continuássemos aquele mês, que eles precisavam da gente até eles poderem assumir, e que não fosse feito nada além daquilo que a gente poderia fazer. Então, era isso. Eu gostaria de explicar que foi exatamente o que... Temporizando dessa forma, mas a nossa ideia nunca é ter menos do que 1 ano de despesa em caixa. Tá? Essa era a nossa previsão, ainda é o nosso pensamento, né? Nós não sei como é que nós vamos fazer. Da questão da taxa também, houve uma alteração substancial sobre o que incide. Tá? Antigamente ela incidia sobre tudo, pagamento dos ativos, pensionistas e os seus dependentes, e hoje mudou, tá? Por uma portaria 464 e com uma alteração na 402. A partir de agora é só a folha dos ativos do ano anterior. Tá? Então, há uma redução, do ponto de vista de valores sobre incidência, de algo em torno de 36% a 40%. Então, a taxa de equilíbrio nosso, para quando estiver dentro da normalidade, ela vai ser em torno de 0,75, 0,80, até um pouquinho mais, porque mudou, inclusive, sobre o que se calculava. Tá? Então, 1% antes dava 7 e pouco, 1% agora dá menos de 4%, para vocês terem uma ideia. Então, nós também vamos ter que fazer uma análise dessa aí, para propor para o futuro qual é o nível de caixa que a gente quer manter, certo? Para a segurança do Instituto, e fazer isso na confluência de uma taxa de administração que ela chega uma hora e ela custeie 100% do que a gente tem, e a gente deixa aquele custo para trás. Pelo menos a ideia que a gente tinha, tá? Mas a gente não conseguiu assim, implementar. Você fez uma pergunta aqui. Desde quando subiu na da taxa de administração, desde que ela foi implantada, José. Todo ano, desde acho que 2011 ou 2012, que se começou a fazer taxa de administração, sempre sobrou mais, sempre se gastou menos do que arrecadava. Tá? Então, o 1% era o exagero, tá? sobre a base de cálculo. A gente pode ver que a gente foi acumulando dinheiro, 3 milhões, 4 milhões. Isso, na verdade, é uma má gestão, né? Você não tem que ficar sobrando recurso público, você tem que gastar até o limite da responsabilidade e não ter o outro. Tem má fé? Nenhuma má fé. Foi feita uma projeção para construção, também não se tinha
uma ideia de qual era o custo de construção, qual seria o custo de manutenção, tá? O que a gente deparou é que tem uma sobra, certo? E essa sobra penaliza quem pagou a taxa de administração sozinho até agora, que foi a prefeitura. Então, por isso que a gente concordou em ter uma redução. A gente vai conseguir o ano que vem, tá, ou até o final desse ano, ter uma ideia exata de qual é a taxa correta para fazer. E aí a gente pode propor uma tabela para ir gastando um pouquinho, uma tabela ascendente, para que a taxa de administração vá sendo implantada, a definitiva aos poucos, e a gente possa diminuir um pouco esse caixa que a gente tem, que eu acredito que a gente deveria ficar mais ou menos uns 7, 8 milhões. Josi, não deu tempo de eu olhar, vou olhar de novo aqui, só um minuto. Ô, João, eu vou falar porque eu escrevi errado aí já. Antes de você ler, eu esqueci de falar o principal. Porque, assim, a minha dúvida... É que eu não estava entendendo. Então, porque eu não escrevi o principal. A minha dúvida é porque agora você falou isso, né, que poderia, o que sobra, voltar para o fundo, mas é o fundo que pagaria benefícios para o servidor, é esse, né? Quando eu falo para o fundo previdenciário, é sim. Esse. Você está falando que sim, né? Sim. A minha dúvida, eu fiquei bem confusa, porque assim, quando a gente estava discutindo a questão da construção da sede, se falava assim, né? O dinheiro da sede é da taxa administrativa, e esse dinheiro só pode ser para a administração, não pode reverter para benefício do servidor, porque ele é da taxa de administração. E agora, você falou que pode, e aí eu fiquei bem na dúvida, ou seja, se a gente não tivesse construído... É que foi mudada a portaria... Não, Josi. Não, deixa eu passar uma coisa para você. Até há 3 meses atrás, não tinha uma definição legal do que podia ser feito. E muita gente devolveu para a prefeitura. Tá? Uma definição que tem agora é que você pode, não que você deve, que você pode fazer uma reversão para a sua taxa, para o seu fundo previdenciário e usar o dinheiro ali. Tá? Por que a gente não propôs isso até agora? Primeiro que a gente acredita que isso não tem uma mudança significativa do ponto de vista de déficit técnico que a gente tem, déficit atuarial, nós estamos com 1 bilhão e pouco, você põe 10 milhões lá, não muda nada. Tá? Depois, a origem desse recurso é uma origem do Tesouro, certo? Então, é uma contribuição que o Tesouro não estava obrigado a fazer para fundo previdenciário, mas só para a parte da administração. Então, a gente gostaria de gastar onde originalmente ele foi destinado, que é com taxa de administração, penalizando menos o coisa. Estou te falando porque essa discussão também teve, eu participei de um grupo de discussão da nova lei de responsabilidade previdenciária, e teve essa discussão lá também, tá? Então, tem essa situação. Então, tem uma portaria que libera, agora, para que se use, certo? Mas a reversão agora só pode ser feita para dentro da taxa, para dentro do fundo previdenciário. Tá? Até a portaria que a Claudinha tenha colocado aí, ela era livre, cada um fazia o que queria. Aí o prefeito estava lá sem dinheiro, ele ia lá, falava com o regime próprio, o cara mandava de volta. Tá? Isso foi uma coisa que a gente conseguiu garantir dentro da estrutura do Ministério da Previdência, que não fizesse mais isso. Então, está sobrando, você pode ou gastar, ou você pode devolver no fundo previdenciário. A gente vive uma realidade aqui muito diferente do resto do Brasil. Tem lugar hoje que o prefeito liga para o regime próprio assim, quanto que eu preciso mandar de dinheiro para você pagar a parte líquida dos nossos aposentados pensionistas. E manda só aquilo, não paga os impostos, não paga os encargos, não paga nada. Então, essa relação que se tem em relação às mudanças da lei, elas são para proteger os menores. A gente aqui em Jundiaí, felizmente, desde quando era fundo, tá? Desde 92, a gente tem uma situação estável em relação a isso. Então, a gente não fica... A discussão sempre é para os outros, né? Dificilmente é para a gente, porque a gente sempre encaixa em todos os níveis de qualidade que eles exigem lá no Ministério. Não sei se eu respondi a contento as duas coisas que você perguntou. Eu queria só colocar que eu também tinha estranhado quando a Josi falou de LRF, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal não tem nada a ver com lei de responsabilidade previdenciária, e eu até ia brincar, falar assim, poxa, a gente, se conseguisse gastar 100% com salário, benefício, né? Como que seria bom, né?
porque converteria tudo, né, 100%. E é o contrário, né? E daí a gente tem que gastar no mínimo 50%. Então é o contrário o raciocínio, só para esclarecer essa parte aí. A consolidação de despesa pessoal é feita na administração geral, né, no município, com exceção da Câmara Municipal. Se eu olhar a Câmara não conta despesa de pessoal, talvez ela tenha mais despesa de pessoal do que nós. Tá? Por quê? Porque o que se coloca é que você tenha o pessoal fazendo serviço. Tá? Então, essa é a relação mais correta para as autarquias e para as entidades. Na prefeitura, você tem um limite. Então, quando você faz a nossa despesa de pessoal aqui, o Márcio consolida toda a prefeitura, todos os entes ligados lá, e aí é que ele presta informação para o Ministério, para o Tribunal de Contas, no consolidado de despesa de pessoal. Tá? Tanto que depois você pega o PPA, tudo que é feito é montado em cima de uma expectativa futura. Porque se você tiver uma despesa de pessoal crescente, você vai começar a tomar a notificação. Tá? Chegou até um certo valor, você para até de fazer concurso, que é 50,20 alguma coisa, mas você até sabe mais do que eu. E a 54 é o teto. Então a gente contribui para um pacote inteiro, mas a nossa forma de gestão ela é diferenciada. Ela tem que ver mais com outras portarias. Tá bom? Só para esclarecer em percentual, 54% do Poder Executivo, 51,30% que é o limite prudencial, 54% é o limite legal, e na Câmara Municipal os outros 6%. Consolida de toda a administração direta, inclusive o pessoal ativo do IPREJUM compõe essa base de despesa com o pessoal do município. O último quadrimestre, salvo engano, foi 44,83%, e a despesa pessoal do IPREJUM está inserido dentro desses 44,83%, que é o gasto de pessoal do Poder Executivo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Podemos prosseguir, podemos passar para o próximo item. Precisa de aprovação esse item, Cláudia? Não, na verdade... Prestação de contas, né? Só para complementar, e também, assim, caso ainda surja alguma dúvida, o pessoal pode ficar à vontade, mandar um e-mail ou zap, a gente, às vezes, se surgir alguma outra dúvida, é só mandar para nós também, tá bom? Então, indo para o próximo item... Manda por e-mail. Oi, perdão. Manda por e-mail para você? Pode mandar por e-mail ou por zap, se tiver qualquer ponto do relatório que vocês queiram que a gente detalhe melhor, podem mandar assim que a gente responde. Depois, se quiser que a gente copie todo o conselho, podem ficar à vontade. Ok, obrigada. Imagina. E o próximo item, então, da pauta é a definição discussão dos critérios para a seleção dos nomes dos cargos de diretor de planejamento, gestão e finanças e diretor de benefícios do IPREJUM, que deverão ser indicados para o mandato de 2021 a 2024. Então, pessoal, só alinhando um pouco todo mundo no mesmo conhecimento, a diretoria do IPREJUM é composta pelo diretor-presidente, que hoje é o João. A indicação do cargo de diretor-presidente é pelo prefeito, e após a indicação do nome, esse nome é referente. Perdão. Não? Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Acho que o microfone da Angélica está aberto por engano. Ah, tá bem, desculpa. Então, a indicação do diretor-presidente, ela segue nessa linha, né? A indicação é do prefeito e ele é referendado pelo conselho após indicar. Já os outros dois cargos de diretores,
que antigamente era o diretor financeiro, né? Que se falava, diretor administrativo financeiro. Daí, recentemente, só se mudou o nome, né? Para esse nome comprido aí, diretor de planejamento, para alinhar com a denominação da prefeitura, mas continua sendo o antigo administrativo financeiro. Esses dois cargos de diretor, de acordo com a lei do IPREJUM, devem ser indicados pelo Conselho. Então, na lei consta que o Conselho Deliberativo deverá submeter pelo menos 3 nomes para a escolha do prefeito, conforme o artigo 55, parágrafo 2º. Então, isso estando na lei, é uma atribuição do Conselho essa indicação. Né? Então, trazendo esse item agora na pauta de outubro, por quê? A gente sabe que está chegando próximo aí o fim do mandato, né, do prefeito. Nós não sabemos, vai ser o mesmo prefeito, vai ser outro prefeito, e não é isso que nós estamos discutindo agora. É que não importa se haja uma nova pessoa ou não, tem que partir do Conselho essa indicação de pelo menos 3 nomes para os cargos de diretor de benefícios, né, e administrativo financeiro. Então, o que eu fiz aqui? Eu conversei antes com o Márcio. Em um primeiro momento, a gente está trazendo quais são os requisitos para o cargo que são exigidos por lei. Por quê? Para que vocês consigam fazer indicação de nomes, vocês têm que saber o que essa pessoa, quais são os requisitos para essa pessoa. Então, eu coloquei os requisitos previstos em lei, né? O que se fala é que os diretores, os cargos devem recair preferencialmente em servidores municipais, preferencialmente, né? Delibado conhecimento e reputação e qualificação necessária para as atividades. Não podem ser nomeados para as funções de diretorias profissionais com parentesco com os membros do Conselho Deliberativo ou Fiscal. É exigido formação superior, né, ou especialização em área compatível com as atividades exercidas e certificação em gestão previdenciária, por exame ou experiência. Pelo menos um dos diretores deve ser segurado do RPPS. Então, por exemplo, na diretoria atual, eu e a Anitta somos seguradas, né? Só o João não. Então, aqui na lei é exigido pelo menos um. Todos os diretores devem ser aprovados em exame de certificação organizado por entidade autônoma. Esse daqui equivale ao CPA 10 ou o CGRPPS. Hoje, nós 3 temos a certificação. E para o cargo de diretor de planejamento, gestão e finanças, enquanto gestor de recursos, deve possuir a certificação superior, que ateste habilidade equivalente às atividades de gestão profissional de recursos, que é o CEA ou o CGA, né, que é uma certificação acima. Sendo que, tanto para esses 2 últimos itens, da certificação básica e da certificação avançada, o candidato tem o prazo de 180 dias a partir da posse para obter os certificados. Então, não é obrigatório que a pessoa tenha o certificado, ela tem que se comprometer em buscar a certificação dentro do prazo de 6 meses. E como vocês já sabem que a gente conversou recentemente, né, agora com a portaria 9.907, também os diretores têm que comprovar não ter sofrido condenação criminal, através daquelas certidões que eu pedi também para vocês, e aquela declaração, ela se estende também aos diretores. Então, isso é o que consta em lei, que é exigido e desejável para os cargos dos diretores do IPREJUM.
Então, o que a gente gostaria de ver com vocês de que forma vai ser esse processo de seleção de nomes, de que forma vão ser divulgados aos interessados, né, que existem essas vagas, e como vão ser recebidos os currículos, e em que período esses currículos vão ser recebidos. Sendo que o ideal seria que os currículos fossem recebidos no mês de novembro, ou começo de dezembro, para que em dezembro o Conselho consiga selecionar pelo menos 3, né, podem ser mais, nomes que vão ser submetidos para a seleção do prefeito. Então, esses são os critérios. A gente precisaria talvez definir um cronograma de quando que vai ser divulgado para os servidores, de que forma isso vai ser divulgado. Os interessados têm que mandar o currículo em qual e-mail, né? São questões assim que seria importante a gente estar discutindo aqui para ficar alinhado. Lembrando que a necessidade de que isso ocorra ainda esse ano, para que, de repente, se a gente já tiver esses nomes, em se sabendo quem for o prefeito eleito, a gente poderia levar esse nome para que não ocorra aquela situação de que dia 15 de janeiro vai ter que pagar a folha de adiantamento dos inativos e não tem as 2 pessoas para poder assinar e fazer a movimentação, para que a gente não sofra com isso. Então, a ideia é que logo a partir de 1 de janeiro já sejam nomeados os membros da diretoria executiva. Exatamente, até porque, como a gente sabe, no mês de dezembro nós já vamos ter o prefeito eleito, né? O segundo turno também é no final de novembro. Então, por isso que talvez seria interessante essa proposta de resolução, já poderia dar um encaminhamento, né, da seleção dos currículos e até mesmo já submeter para o prefeito eleito para nomeação logo no início de janeiro, né, que é como o Márcio falou, para evitar transtornos ali dentro do Instituto. Acho que é bom complementar também, Márcio, que o mandato da atual diretoria, ela termina junto com o mandato do prefeito, está previsto na nossa lei. Então, quando a diretoria é escolhida, ela tem mandato, mas ela não pode, é de 4 anos, mas ela não pode extrapolar o mandato do prefeito. Então, aconteça o que acontecer, dia 31 de dezembro agora, eu, a Claudinha e a Anitta deixamos de ser diretor, né, último dia, pela previsão legal, tá? E o novo prefeito tem aí, vai ter a liberdade de nomear os 3 cargos. A vantagem de você ter as pessoas indicadas pelo Conselho é que esses 2 primeiros nomes dessas 2 diretorias, caberia ao prefeito apenas escolhê-los, certo? Entre os que forem indicados pelo Conselho, e ele pode indicar o presidente, mas o presidente depois se submete à aprovação do Conselho Deliberativo. Depois, os 3 nomes vão para a Câmara para referendo. Tá? Então, é um processo que, se tiver todo mundo escolhido no dia 1º, todo mundo pode tomar posse, mas que ele só se encerra com a votação na Câmara. Então, qualquer que seja o presidente, precisa ter um ok do Conselho, isso só pode acontecer a partir do dia 1º de janeiro, porque é o novo prefeito que vai nomear, tá? Mas se a gente já tiver os nomes para ele escolher os outros diretores, tá? A gente já tem uma regularidade no Instituto. E aí, se tiver algum problema de aprovação do nome, já tem um diretor que pode acumular, pelo menos para os atos mais urgentes, tá? Essa é uma situação que a gente tem que olhar. Então, acho que esse cuidado de a gente antecipar é muito importante, e não esquecendo que isso é um ato do Conselho, tá? Não é um ato da diretoria. Cabe ao Conselho regulamentar. A gente está aqui colocando que a gente pode ajudar no que for necessário, cuidar das publicações, tudo, mas é um ato de atividade só do Conselho. Até porque a Claudinha e a Anitta podem submeter o nome novamente e não poderiam estar cuidando disso daí em relação. Então, seria bom até que dentro da diretoria não coubesse a nenhuma das 2, tá? Cuidar desse fluxo.
para não dizer que há algum tipo de interferência negativa em relação às concorrências. Então, ou ficaria no meu e-mail o recebimento, ou a gente colocaria no e-mail da ouvidoria, ou colocaria no controle interno, algum e-mail que não tivesse nenhum tipo de interferência, ou não pudesse ter nenhum tipo de interferência, para que a gente deixe o processo com a maior lisura possível. Ninguém vai fazer nada de errado, mas ninguém pode imaginar que teria essa oportunidade, né? Então, era bom a gente colocar, quando for fazer esse processo, aí uma sugestão que a gente faz para vocês, se for usar o nosso e-mail, usar um desses, ou se não, mandar diretamente ao presidente do conselho, ou alguém por ele designado, para receber esses currículos, relacionar, para que na última reunião do conselho, em dezembro, faça as indicações dessa lista para cada um dos cargos. João, posso fazer uma pergunta? Todas, por favor. Deixa eu ver se eu entendi direito. Então, você, a Claudinha e a Anitta não poderão permanecer, são só 4 anos, é isso? Não, a gente termina o mandato junto com o prefeito. A gente pode ser reconduzido, mas obrigatoriamente tem que ter esse final. Então, dia 31 de dezembro, termina o mandato da diretoria por previsão legal. Se o prefeito entender que, seja ele qual for, que pode continuar, ele pode continuar nomeando, tá? Mas ele tem que ter esse final. É obrigatório ter esse final de mandato, tá? Essa é a situação. Uma saída, digamos assim. Sim. Está previsto na lei. É para dar liberdade para o prefeito, seja quem qualquer que seja, nomear alguém dele nos cargos de livre nomeação. Certo? Então, essa é a função. É uma previsão constitucional que você pode ter esse tipo de cargo, e a lei, isso daí já vem desde lá de trás, ela prevê essa liberdade para o prefeito. Tá? Então ele pode reconduzir, no caso, você pode ser reconduzido. Posso ser reconduzido, mas a Claudinha e a Anitta, elas dependem de uma aprovação prévia, por exemplo, numa lista para o prefeito. Então, se a Claudinha apresentar o currículo para vocês, o conselho entender que ela está apta, o conselho manda o nome para o prefeito, dela e de mais 30 pessoas, o que não pode ter é menos que 3, tá? Porque senão o prefeito fica sem poder de escolha. Né? E desses 3 ele vai escolher 2. Não, a lista é 3 para cada cargo. Tá? 3 para o cargo da Claudinha, tá? 3 para o cargo da Anitta. Esse é o mínimo. Tá? 3 para o cargo. Então, por exemplo, o conselho pode indicar, vamos supor, a Anitta mais 2 pessoas, e ele escolhe. Pode pôr a Anitta mais 20, por exemplo. Não precisa pode ser indicar, por exemplo, a Cláudia e mais 4, e aí ele escolhe. Pode. Mas dentro dessas 4, todas têm que ter ser segurado do RPPS. Não tem que ser, não. Só um cargo é obrigatório que seja da RPPS. Então, o que aconteceu? Isso foi feito porque na gestão passada, os 3 não eram cargos vinculados à RPPS do Jundiaí. Nem o presidente, nem o diretor administrativo financeiro, nem a diretora de benefício. Então, tem uma sequência na lei para proteger que tenha, no mínimo, um dos 3 cargos sejam vinculados à RPPS. Tá? No meu tempo de Prejum, nos meus 10 anos picado aí entre um e outro, eu sempre tive as 2 diretorias vinculadas ao regime próprio, mas a obrigatoriedade é que tenha pelo menos uma. Tá? Então, essa é a obrigação da lei. E como que a gente fica sabendo, por exemplo, a Claudinha vai anunciar isso, vamos dizer assim. E aí, é como se fossem currículos que as pessoas vão enviar como interesse, é isso? Oi? Seria uma seleção, como um recurso humano, como se fosse um recurso humano, selecionar pessoas aptas a cumprir as obrigações do cargo. Tá? Nós temos uma alteração que já é obrigação legal, é que sejam todos em nível universitário. Tem lugar que não. Então, você já tem essa obrigação. Então, as pessoas que se indicarem, elas têm uma boa formação teórica, vai? E aí você tem que ver onde é que ela está acostumada a trabalhar com gestão. Se ela está acostumada a trabalhar com gestão de pessoas, ela pode ser uma boa diretora de previdenciária. Se ela está acostumada com gestão administrativa, ela pode ser uma boa
pessoa para o cargo de ensino financeiro. Então, é mais ou menos uma obrigação de vocês selecionarem aptidões, tá? Tá. Selecionar quem já quem já tem um pouco de experiência na função, né? Não. Tem pessoas que possam fazer um bom cargo. Como a gente começou do zero. Então, meus primeiros diretores do Instituto, inclusive eu, não sabia absolutamente nada de previdência, tá? Fui aprender aí dentro. O Márcio tinha uma vivência da administração pública, mas não conhecia o dia a dia da estrutura. A Anitta, que foi a primeira, certo? Trabalhou com recursos humanos, era conselheira do Instituto há muito tempo, certo? Então tinha um viés para se dedicar na área, mas a gente sabia nada, tá? Então, você tem que ter aptidão para aprender. Essa acho que é a grande questão. Tá? E um certo requisito de liderança, porque cada diretor lidera um grupo lá dentro. Tá? Então, a Claudinha tem o grupo que ela toma conta, a Anitta tem o grupo que ela toma conta, com as aptidões e as obrigações de cada área dessa daí. Tá? Eu, na verdade, estou junto com elas nas duas áreas, porque a previsão é que eu sempre assino com uma ou com a outra na área de atuação delas. Então, eu divido a responsabilidade com elas. Mas dentro do dia a dia lá, na verdade, a Claudinha manda no pessoal dela, a Anitta manda no pessoal dele, e as duas mandam em mim. Tem que ser servidor ativo? Não. Não necessariamente, pode ser aposentado. A Anitta, por exemplo, ela é segurada, né? Que está escrito na lei. Então, pode ser aposentado, pode até ser pensionista, porque é segurado, né? Pessoal, boa tarde. Caiu 2 vezes a internet aqui, eu tô saindo e voltando da reunião, várias vezes. Viu? Eu gostaria de sugerir que Já foi tudo aprovado, Clóvis, fica tranquilo, nessa sua saída nós aprovamos tudo. É o Rui. Tá bom. Eu gostaria de sugerir que um dos e-mails, pelo menos que fossem 2, né? Um dos e-mails seria do Márcio, né? Para ser encaminhado o currículo. O outro poderia ser do controle interno, aí, outras sugestões. Rui, eu vou me permitir fazer uma proposta para vocês, tá? Eu acho que deveria ser um do Márcio e outro da secretária, que é quem, no final da história, vai ter que lavar todas as atas e ajustar os documentos, tá? A minha sugestão é que ficasse... A nossa secretária. Sim, eu peço até desculpa para ela, para estar propondo isso daí, mas eu acho que tem que bater nas pessoas que, ao final, vão ser responsáveis de fazer as atas, tá? Tá, é uma boa sugestão, eu concordo. Agora, tem uma pergunta da Josiana aqui no chat, Rui, perguntando como foi o formato da outra vez, se foi por e-mail com a divulgação de currículos e quantos inscritos tiveram da última vez. Eu não sei dizer assim bem ao certo, porque na época, quando eu entrei, eu fiquei sabendo pelos próprios conselheiros da Câmara, que eram do Conselho, que na época era o Alessandro e o Tiago, através do Alessandro, né? Foi o Alessandro que levou, e assim foi selecionado. Então, não sei dizer, mas acho que nada impede de agora ser criado talvez uma outra forma de comunicação até mais eficiente para mais gente ficar sabendo, né? Justamente isso que a gente precisaria definir, como vai ser essa comunicação, né? João, se você me permite, eu acho que institucionalmente poderia partir do IPREJUM a metodologia e os critérios. Quanto a estar encaminhando o e-mail para mim, não vejo problemas. Pode estar encaminhando para, eu acho, a Angélica é a primeira secretária ou é a Cleide? Eu não tenho certeza. A Angélica. Ela até se escondeu, né, Angélica? Estou aqui. Por questão de segurança, também podemos encaminhar. Ela cortou o vídeo. Podemos mandar para o vice-presidente do conselho também, que fica em casa, que tem tempo também. Poderíamos fazer isso, mas institucionalmente partiria uma comunicação do IPREJUM. Acho que poderíamos pensar em estar recebendo esses currículos. Obrigado, Marcos. Durante o mês de novembro, poderíamos pensar
numa entrevista, marcarmos um momento no mês de dezembro para uma entrevista, para depois disso o conselho se reunir e escolher os 3 nomes. Acho que o caminho seria mais ou menos esse, né? Eu tenho uma pergunta aqui para os atuais diretores, né? O João, para Claudinha e para diretora de benefícios. Vocês pretenderiam ser reconduzidos se o prefeito fosse reeleito? Vocês gostariam? Bom, no meu caso, a resposta é fácil. Eu preciso ser convidado. Né? Os outros têm que colocar o nome. Eu não tenho nem esse direito. Tem que ser uma opção toda do prefeito de saber se ele vai convidar alguém ou não. Então, eu não tenho nem como dar uma opinião dessa, porque não demanda da minha vontade, demanda da vontade dele. E a Claudinha? Claudinha está aqui quietinha. Eu pretendo, acho que enviar o currículo, só que na minha situação eu também dependo da Câmara, porque eu sou cedida, né? Então eu não tenho como garantir, assim, não, sim ou não. Mas eu acho que... Vocês mandam o currículo, a gente deleta o dos outros e pronto. Não tem problema. Não, brincadeira. Não, eu concordo, assim, com o que o Márcio comentou, de talvez a gente divulgar institucionalmente, para que não fique aquela divulgação só dos conselheiros, assim, né? Então, de repente, fazer uma forma de divulgação através do site do IPREJUM, de repente, seja uma ideia. Então, nesse ponto eu concordo. E, assim, sobre as suas perguntas, você perguntou, de eu mandar o currículo, eu acho que eu vou apresentar o currículo, é lógico que fica a cargo do conselho. E daí tem a Anitta. Daí a Anitta teria que responder. Tá, é o seguinte, como nós vamos ter uma reforma da Previdência, deve acontecer o ano que vem, eu pretendo submeter meu nome mais uma vez, e lógico, vai depender primeiro do conselho de selecionar meu nome para estar indo junto com os demais para o prefeito, e caso o prefeito opte pelo meu nome, é apenas pelo desafio de participar de mais uma reforma, de implantar todo o sistema novamente, assim como eu já participei das outras. E acho assim, poder deixar o Instituto, a hora que eu sair, de uma maneira bem tranquila, que qualquer outra pessoa que assuma possa tocar, porque agora a diretoria já está totalmente digitalizada, o servidor já pede aposentadoria, pensão, tudo por e-mail. Esse mês aqui, só para vocês terem uma ideia, as pensões, as pessoas que faleceram dentro do mês de outubro, já receberam, o pensionista já recebeu o salário, vai receber o salário amanhã. Tão rápido está o sistema, tão fácil está do jeito que nós conseguimos elaborar. Não terminou ainda, esse primeiro passo foi só com a prefeitura, a gente pretende que isso passe para as autarquias e para a Câmara Municipal também. Então, vejo como um desafio para terminar aquilo que eu iniciei. Por isso. Mas, então, como a Cláudia falou, pretendo mandar sim. Vou ter uma fala. A Anitta já fez a campanha dela, hein, Anitta? Viu? Não é campanha, não. Não foi uma seleção, né? Quando a Claudinha entrou, a Anitta não foi, foi mais uma indicação do que uma seleção, porque foi um momento meio tumultuado, então não houve seleção, não houve e-mail, houve como fosse uma indicação de dentro do conselho, que eu acho que agora tem que ser como deve ser mesmo, né? Uma seleção para ter as entrevistas, para ver os currículos, como se deve, como se está escrito mesmo. Uma pergunta, porque a minha está oscilando e tem hora que eu escuto, tem hora que eu não escuto. As indicações vão para o prefeito, ainda esse ano. Se caso mudar o prefeito, mantém a indicação desse prefeito? Não, Solange, teria que ser já a indicação, ela vai ser encaminhada para o prefeito eleito. É que a eleição, o segundo turno, é no final de novembro, certo? Então, por volta ali do dia 10 de dezembro,
nós já vamos saber quem é o novo prefeito, o prefeito eleito. Então, é o prefeito eleito quem vai receber as indicações dos nomes. A gente só está comentando de mandar já em dezembro, para não acontecer aquilo de mudar o prefeito e tal, e daí ele vai pensar só em janeiro, e o Instituto fica sem ninguém ali para assinar os documentos, fazer a movimentação. Mas todos os nomes são submetidos já para o prefeito eleito, após a eleição. Entendi. Mas eu penso de não fazer nada corrido, como tem um colega falou, para resolver já dezembro, porque dezembro, já novembro está aí, né? Semana que vem já é novembro. Então, como é, né, todo um cuidado com uma seleção... Posso continuar? Acho que... Pode? Tá picando, eu não sei se vocês estão me entendendo. Gente, a internet está horrível mesmo hoje. Só consegui retornar a ligação agora há pouco, não conseguia de jeito nenhum, nem pelo computador, nem pelo celular, voltar na reunião. E agora começou a picar também. Se tiver pequeno, vocês falam. Cláudia. Tá. Depois eu pergunto. O que eu penso que não deva fazer nada corrido, né? Vamos fazer já em novembro para ser... Não, eu acho que se a gente tem um tempo para resolver, que resolva da melhor maneira possível. Se vai abrir para seleção, para divulgação, eu acho que não pode ser, né, num tempo curto, porque depois tem as entrevistas e tal. Então, acho que tem que se pensar num cronograma aí coerente, né? Nem que passe dezembro, mas que seja muito bem feito, para não gerar nenhuma conversa e nenhum entendimento que já foi tudo montado e resolvido antes. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu gostaria de saber se isso tudo poderia ter sido feito antes, ou esse é o período mesmo costumeiramente, né, normal, assim, é sempre nessa época, ou poderia ter sido feito antes? Costumeiramente é feito nessa época, porque os nomes serão submetidos ao prefeito no que entrar. Então teria que estar disponível só no final do ano. Tá? A não ser, aí é uma questão de, eventualmente, até o próximo prefeito, seja ele quem for, ter acesso às listas e antecipadamente já fazer a escolha deles. Não tem nada que proíba. Tá? Mas a indicação legal, ela só vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Tá? Então, o processo tem que levar em consideração que você faz muito antes, porque algumas pessoas que alguns projetos de vida, às vezes não se colocam à disposição, e daqui a pouco ela fala, já terminei, eu posso me colocar à disposição. Então, normalmente se faz nesse prazo. O que eu acho que a gente podia propor para o Conselho é montar um calendário e também as normas de como é que a gente vai fazer a divulgação, pelo e-mail de todos os servidores, mais o e-mail do Instituto, mais colocar na imprensa oficial. Quer dizer, a gente podia apresentar para vocês, se vocês quisessem, um cronograma e um calendário, o que seria feito, para quem seria indicado, prazo de recebimento, tá? E aí vai caber ao Conselho, se vocês quiserem já colocar no cronograma, as datas de entrevista com as pessoas que serão recebidas, são todas essas coisas que a gente pode estar apresentando para vocês na semana que vem, para que a gente já possa dar andamento. Tá? Se quiser, a gente monta um projeto desse daí rapidinho para vocês, submete para o Márcio compartilha com vocês, para ajudar como a gente pode estar fazendo. Tá? Eu acho ótima a sua sugestão. Eu fiz uma pergunta ali no chat. Hoje, qual que está sendo a exigência da graduação em mercado financeiro? Tem alguma para o presidente, CGR, PPS, CPA 10? Tem alguma exigência para o presidente? Na portaria 9.907, ela prevê uma outra certificação que ainda não foi objeto de deliberação pelo Ministério da Economia. Tá?
Então, hoje, por exemplo, se o presidente se está num nível 4 de progestão, ele tem algumas exigências. Se a gente não tivesse com nível nenhum, tem outras. Tá? Então, como o presidente participa do Comitê de Investimentos também, ele precisa ter uma certificação mais alta, porque nós temos um mínimo de nota para ter lá. Nós temos que ter pelo menos 3 membros com certificação média para cima. Então, no caso aqui, a Claudinha tem o CEA, que é uma certificação acima de CPA 20, eu tenho a AI, que é uma certificação acima de CPA 20 do ponto de vista de conteúdo, e os 3 membros do Comitê de Investimento estão fazendo prova esse mês para tentar CPA 20, tá? Porque a gente teria um nível máximo de investimento. No caso do pessoal nosso que trabalha com apoio, o Omair já tem o CEA, tá? E o Marcelo deve tirar o CEA esse mês. Quer dizer, então, a questão toda é essa daí. Mas vai ter uma certificação nova, tá? E ainda não sabe qual é a exigência. A nossa lei não tem essa exigência. Mas a gente pode, como conselho, a gente pode colocar uma mínima, né? Eu acho que é importante isso. No caso da circunstância... Eu acho que do ponto de vista de análise do nome, vocês podem fazer alguma coisa, mas se você colocar a regra para cima de que vai tirar o efeito da lei, não. Tá? Talvez internamente entre vocês podem sugerir que o presidente tenha, no mínimo, uma formação que possa ter. O que está vindo na nova portaria, ele tem que ser de determinadas áreas de atuação. Tá? Tem que ser ligado à parte de administração de empresa, economia, direito. Isso já está na portaria da 9.907. De repente você pega a portaria como padrão, para que a pessoa que for entrar, ela pelo menos estabeleça o mínimo que está na portaria. Só a certificação que ainda não existe o conteúdo e nem a prova para fazer. Tá? Mas aí qualquer coisa a gente passa para vocês também o conteúdo da portaria, as exigências do cargo, para cada um deles, e a gente pode fazer no mínimo com aquilo lá. Lembrando que tem prazo, tá, gente? Então nem todo mundo vai ter. Agora, para comitê de investimento, a hora que a portaria estiver valendo, você tem que entrar certificado, não vai ter mais o prazo daqui para frente. Tá? Mas a gente passa para vocês tudo que tiver nessa portaria, para cada cargo uma descrição. A Claudinha já está colocando aí, depois se quiser a gente manda para o Márcio distribui para vocês, ou a gente manda por e-mail de vocês, o conteúdo da portaria sobre os cargos. Eu acho interessante receber isso, como também, depois que vocês fizerem esse cronograma, que marcasse uma reunião extraordinária para a gente firmar, né, para todos saberem, falar a mesma língua sobre esse cronograma. Tiver alguma dúvida sobre esse material que você vai enviar também para a gente, e até então, para resolver entre os conselheiros qual é a entrevista, como é a entrevista, quem faz essa entrevista e de que maneira é feita essa entrevista. Então, acho que tem que se firmar tudo isso, não dá para ser só por e-mail, porque é uma escolha e é uma escolha para 4 anos. Estou de acordo. Basta vocês me darem um prazo para nós para apresentar o documento, e já, mas se quiserem já deixar marcada essa reunião extraordinária para discutir isso, a gente já sabe o prazo que tem que entregar. Só que, inicialmente, João, se fosse possível a gente montar esse cronograma, até corroborando o que a Solange fala, precisamos definir de que maneira vão fazer essa entrevista e tudo mais. Isso tudo a gente pode discutir no momento em que os currículos estiverem sendo enviados. Talvez um start inicial, como vamos fazer? Ok, serão via e-mail, legal. Nesse meio tempo a gente discute, marca uma reunião entre os membros do conselho para discutir a próxima etapa, o que faremos na próxima etapa, como será essa entrevista e tudo mais. Eu gostaria até que a gente, até no máximo 15 dias, mas não podemos estar juntos comigo. Não deu para entender nada, está muito barulho, não dá para entender nada. Oi, será que tem alguém com o microfone aberto? Então, o meu estava aberto, pode ter sido isso. Então, a ideia é que realmente façamos, o João poderia nos apresentar um cronograma, definiríamos, de repente,
isso seria mais fácil a gente votar. Vai ser por e-mail? Ok, vai ser por e-mail. Nesse meio tempo, enquanto as pessoas estão encaminhando seus e-mails, a gente marque uma reunião extraordinária do Conselho para definirmos como é que será a entrevista ou coisas do tipo, e a cada passo a gente pode fazer uma reunião virtual para saber o que vamos definir, quais serão os próximos passos. Márcio, mas quando ele faz um cronograma, para a gente ver toda essa questão do tempo, de seleção, né, sobre tudo que tem que estar no cronograma. Daí, individualmente, você vai mandando a sua sugestão por e-mail. Você acha que é coerente? Não é ruim? Para quem recebe as opiniões de individual, não é melhor ter todos para opinar ou para ver se esse cronograma bate ou alguma dúvida? Porque eu acho que por e-mail é bem, né, até para receber as dúvidas ou os questionamentos individualmente, acho que é meio estranho. Pode ser, podemos marcar uma reunião. A única coisa é que a gente não vai conseguir marcar essa reunião com aquela antecedência toda, porque a gente está correndo quanto tempo, né? Semana que vem já é 3 de novembro, a gente precisaria estar pelo menos com tudo definido até sexta-feira da semana que vem, até o dia 6 de novembro, está com todos esses critérios definidos, para começar dia 9, receber os currículos, sei lá, um prazo até dia 30 para que todos encaminhem, para que no início de dezembro a gente faça as entrevistas. Teríamos Mas se é uma extraordinária, não tem necessidade de mandar um e-mail com tantas horas de antecedência. É uma extraordinária? Sim, o ideal seria com 24 horas de antecedência, que é o que a gente imagina. Amanhã vamos fazer uma reunião para tratar disso. Fechou, eu acho pertinente isso. Posso fazer uma pergunta? Se pode ser pessoa que não é da prefeitura e tudo, ela precisa saber, pelo menos se ela quiser dar o nome para concorrer, né? Qual é o salário, né? Eu acho que esse tipo de coisa aí, acho que é importante para a pessoa saber, né? Perfeito. Eu pensei no seguinte, em montar um texto de divulgação. Eu acho que, assim, talvez seria esse. Para mim, cortou. Agora acho que é a Cláudia que está. Temporal chegou lá na casa dela. Gente, eu não sei, cortou tudo. mas aqui tá caindo o mundo. Acho que a Claudinha vai falar alguma coisa no seguinte sentido. A gente pode apresentar... Claudinha, a gente não ouviu nada do que você falou. É porque caiu minha internet bem na hora que eu ia falar. O que eu acho que a gente pode propor para vocês, dentro do que acho que a Claudinha estava querendo dizer, assim, nós entregamos para vocês até na terça-feira, dia 3, tá? Uma proposta de como será o processo, a divulgação e o organograma do que teria que ser feito, tá? Aí o conselho, se quiser marcar uma reunião para deliberação sobre esse conteúdo, tá? Para nós da diretoria, por uma questão de agenda, seria ideal no dia 5, porque nós temos uma reunião do censo na tarde da sexta-feira, ou na manhã da sexta-feira, para a gente poder participar, porque nós já temos uma coisa pré-agendada que nós não podemos faltar, tá? Então, dia 3, a gente entrega para vocês uma proposta, tá? Vocês distribuem, e a gente marca uma reunião para fazer as deliberações e as alterações que vocês acharem pertinentes, tá? Para nós, o melhor seria dia 5, qualquer hora, ou dia 6, na parte da manhã. O que eu ia comentar é que, assim, eu acho que um dos primeiros passos é a gente montar um texto de divulgação, né? Porque eu acho que é o que o Márcio tentou colocar, que se a gente começar a divulgar rápido, ainda tem um tempo para debater os próximos passos, mas, assim... Montando um texto de divulgação, a gente apresenta essa proposta já na terça-feira, daí vocês discutem se estão de acordo, a gente já poderia colocar isso na imprensa de sexta que vem e divulgar via e-mail para todos na sexta. Coloca no site, ou seja, já estamos divulgando. E daí, lógico que a gente vai seguir esse cronograma que vocês montarem.
até tal dia é o recebimento dos currículos, né? Mas a minha ideia era montar já uma proposta de texto de divulgação e mandar para vocês por e-mail, e daí nessa reunião vocês discutem. Se estiverem de acordo, é o primeiro passo, começar a divulgar, né? Eu pensei nisso. Exatamente isso, Cláudia. A preocupação é... Vou te contrariar, Claudinha. Gente, se a gente não colocar no texto da divulgação todas as regras, você está cerceando das pessoas saberem o que vai acontecer. Não dá para depois falar que vai ser desse jeito. Eu acho que nós temos que divulgar tudo, todo o conteúdo, de como vai fazer a prova, qual é o salário, quais são as obrigações, qual é a situação mínima e o processo de seleção. Deveria ser feito tudo ao mesmo tempo. Senão a pessoa pode ser surpreendida no meio. Tá? Manda um currículo e depois descobre que são outras coisas. Então, assim, eu faria um processo completo. A direção teria todo o processo de seleção, tá? Prazos, pelo menos, da questão do currículo, da chegada do currículo. As entrevistas serão marcadas pelo conselho, porque não sabemos quantos vão submeter. Não adianta falar que vai ter dia tal, não dá para entrevistar todo, é ruim, mas a divulgação das entrevistas serão feitas depois com os candidatos, porque não precisa ser uma entrevista pública, e uma data de divulgação da lista para ser remetida ao futuro, para o futuro prefeito escolher a partir de 1º de janeiro de 2021. Nesse caso, eu acho que a gente tem que fazer completo para que quem queira participar saiba antecipadamente todas as regras. Tá? A gente pode colocar uma notícia, né? Tipo, serão escolhidos a lista dos novos diretores, fazer uma chamadinha geral, a gente pode até fazer, mas tomar cuidado quando fizer as regras, fazer elas inteiras, tá? Também eu gostaria de lembrar uma coisa, talvez vai ser uma coisa diferente, porque eu acho que provavelmente vai ser online, né, as entrevistas, né? Eu acho que aí a gente vai ter que pensar nisso daí. Isso é uma questão que vocês podem definir lá na frente, Rui, por uma questão até de cada um. Hoje, o que está acontecendo? No IPREJUM hoje, qualquer coisa a gente está fazendo presencial. Tá? Nós fizemos a Claudinha fez um monte de leilão essa semana aqui, então nós estamos trabalhando lá. O Márcio, você pode olhar, está trabalhando. Outras pessoas não estão trabalhando no local. Então é uma questão que vocês têm que decidir aí dentro do conselho. Tá? Como é que seria isso? Tá? Se precisar de um espaço maior, se vocês quiserem fazer presencial, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pedir com antecedência um lugar para reunião, tá? Na prefeitura. Vocês entenderem que isso é melhor fazer do ponto de vista à distância, né, fazer por aplicativo, tá? Também fica à disposição de vocês. Aí a gente só precisa viabilizar a criação do grupo para que possa ter feito. Essa é uma decisão que acho que é muito interna no conselho, que não precisa ser feita agora. Tá? Só fica prevista a entrevista. Fazer uma pergunta. O cargo é de nomeação e não de livre nomeação, já que ele tem que escolher na lista aprovada pelo conselho, né, enviada pelo conselho. E essa pessoa, uma vez nomeada pelo prefeito, ele pode a qualquer momento revogar essa nomeação e escolher uma das outras duas, ou essa pessoa vai ter essa estabilidade